Olá pessoal, meu nome é Gilvan e hoje eu quero passar aqui para vocês uma palavra de conforto que talvez muitas pessoas já passaram e estejam passando neste momento. Muitas pessoas se consideram um fracasso e desistem na primeira tentativa. Se elas fracassarem na primeira tentativa, elas já desistem e não querem mais saber daquilo ou continuar. Mas eu quero dizer para vocês que o fracasso, ele não é nosso inimigo, desde que a pessoa não encare sem situação nenhuma como fracasso. O fracasso, na verdade, ele é nosso amigo. Quando nós fracassamos em determinada área e consideramos como um fracasso, nós desistimos. E aí é que está o problema, porque o fracasso, na verdade, ele não existe, e nem o sucesso também não existe. O fracasso, em qualquer área da nossa vida, ele não é nosso inimigo, porque ele nos proporciona a chance de crescer, ele nos dá a oportunidade de nos desenvolver, porque se nós fracassamos e não consideramos isso como fracasso, nós vamos tentar novamente, mas com outra estratégia, com nova criatividade. Então, o que nos aparenta ser um fracasso, na verdade, nos desenvolve a sermos criativos e perseverantes, que é, na verdade, uma das maiores qualidades que o ser humano possa ter. Mas desde que a pessoa não considere um fracasso como fracasso. Thomas Edison, ele falhou acho que mais de 1000 vezes para poder ser bem sucedido na lâmpada, nessa invenção que nós temos hoje, que é a lâmpada. Se ele tivesse desistido na primeira ou na segunda, terceira tentativa, nós não teríamos a lâmpada elétrica hoje, não teríamos iluminação elétrica. Mas ele persistiu e cada vez mais ele mudava de estratégia, ele planejava, já que não deu certo essa estratégia aqui, eu vou partir para outra estratégia, sendo dessa forma criativo, desenvolvendo a sua criatividade. O mesmo aconteceu com Santos Dumont. Ele também, quando começou o primeiro avião dele, não voou, nem o segundo, nem o terceiro, mas ele foi sendo cada vez mais criativo, mudando uma coisa ali, mudando uma coisa aqui. O que não deu certo antes ele mudava, e com isso ele foi desenvolvendo cada vez mais a sua criatividade e sendo persistente, né, até que ele chegou num ponto em que hoje nós temos aí o avião para voarmos para onde nós quisermos. E muitas pessoas também passaram por isso. Agora mesmo nessa pandemia que teve agora e que ainda está aí, né? Muitas pessoas tiveram novas ideias. Pessoas que perderam o emprego, elas não ficaram frustradas, elas não se deixou levar, se dominar pela frustração, pelo desânimo, pela tristeza, pela decepção. Não, elas partiu para a criatividade delas. E hoje estão aí sendo grandes empresários com novas invenções. Muitas vezes, uma coisa que nos parece ruim pode nos trazer coisas boas. Mas isso acontece porque cada um de nós tem uma missão aqui. E essa missão, ela é cumprida de uma forma ou de outra. E não tem nada que impeça nós de cumprirmos a nossa missão. Tudo aquilo que nós desejamos, nós devemos entender que vem de Deus. É Deus quem executa tanto o querer como o realizar em nós. Nós somos apenas instrumentos de Deus para realizar
missões aqui na Terra. E seja qual for a missão que seja a nós atribuídas por Deus, Ele executará. Como diz o Joel Goldsmith, né? Ele executará aquilo que me foi proposto a fazer. Joel Goldsmith usa essa expressão. Ele diz que Deus executa as tarefas que Ele nos dá para fazer. É Ele próprio quem realiza. Nós somos apenas os instrumentos dele. E é por isso que nós não devemos considerar qualquer fato que aconteça em nossa vida de ruim, que não saiu da maneira como nós desejamos, como fracasso, porque isso desenvolve em nós a perseverança, que é uma das maiores qualidades que o ser humano tem, a persistência, desde que nós não consideremos essa situação como fracasso, porque muitas pessoas fracassam numa determinada área e a tendência delas é cair em depressão, em angústia, decepção e não põem a sua criatividade em ação. Elas ficam paradas no tempo e não sabem mais o que fazer. Se elas voltar a fazer uma outra coisa e ela fracassar naquela outra coisa, pronto, acabou a vida da pessoa. Ela vai entrar numa depressão profunda e adquirir a confiança de que ela é um ser fracassado. Mas nós não somos fracassados. O fracasso é uma mola propulsora que nos impulsiona para o sucesso, para a vitória, porque ele, quando acontece, está dizendo para nós que dessa forma como você fez, não dá certo. Tente outra forma. E isso desenvolve até a nossa intuição, porque à medida que nós vamos lidando com as situações e fracassamos numa coisa, somos bem-sucedidos em outra, a nossa intuição começa a se desenvolver e perceber aonde nós podemos ser bem-sucedidos ou onde nós vamos ser fracassados. E aí, logicamente, que a gente não vai escolher aquele caminho que nos leva ao fracasso, né? Vamos escolher o caminho que nos leva ao sucesso, à vitória. Mas mesmo que nós sejamos fracassados, aparentemente fracassados, ou tenhamos sucesso em alguma área ou em qualquer área, a gente não deve se apegar e nem se deixar abalar por isso, porque isso mina todas as nossas forças, as nossas energias, tanto mentais como físicas e emocionais, e nós passamos a nos considerar seres fracassados, né? E consequentemente a nossa vida se torna realmente um fracasso em tudo, porque não ponhamos mais confiança em nós mesmos. A nossa confiança acaba aí. É por isso que nós não devemos desistir de nada. Mesmo que a gente possa fracassar 1000 vezes, devemos continuar, porque de alguma forma nós chegaremos ao sucesso, na vitória. Finalmente nós chegaremos à vitória, porque é assim que tem que ser. Não existe nada impossível quando a pessoa realmente quer, quando a pessoa realmente confia e não desista. Seja perseverante. Confie na sua própria força, no Deus que habita o seu interior. Lá na frente, você pode até dar risada dos aparentes fracassos que você teve na vida. Quantos personagens aí que nós conhecemos, que nasceram pobres, nasceram em favelas e depois foram grandes, né? Como Abraham Lincoln mesmo, por exemplo, e muitos outros, se tornaram grandes personagens aí para nós como exemplos, né? De que não devemos desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, porque quando nós desejamos realmente alguma coisa, é Deus que está nos dando tal desejo. E se Deus nos dá tal desejo, é porque Ele sabe que nós temos a capacidade de realizar aquele desejo, e Ele nos dá condições e força para realizar tal desejo, seja ele qual for.
Muitas vezes vêm as provas, né? Querendo nos afastar, e é justamente isso que nós consideramos como fracasso. Aí nós fracassamos naquele determinado setor ou área de nossa vida e a gente já para por aí, não quer saber mais daquilo. Não, é aí que nós devemos continuar, desenvolvendo a nossa capacidade e sendo persistente. Se falhou de uma certa forma, tente de outra, mas não desista. O fracasso, na verdade, não é nosso inimigo. Inimigo, sabe o que é? É o medo de fracassar novamente, é a desistência, é o medo de prosseguir, a perca da confiança, o desânimo. Esses é que são os nossos inimigos, e não o fracasso, ou o aparente fracasso, né? Para dizer a verdade, não é nem fracasso, é que aquela forma como você fez não é a certa, não é a correta, mas tem sempre o lado certo, uma forma correta de você alcançar o seu objetivo. Na Bíblia há uma passagem que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Por aí vocês veem, nós somos todos os dias levados como ovelhas para o matadouro. Nós sofremos uma coisa aqui, sofremos outra ali, fracassamos numa área, outra área não dá certo, outra área dá certo. Cada dia que passa nós estamos aproximando da nossa morte física, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Essa expressão nos amou é errada, porque ela está se referindo ao passado. Então a expressão certa seria aquele que nos ama. Então em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós já somos vencedores, mais ainda, né? Mas aqui neste mundo fenomênico nós passamos tribulações. Passamos por muitas coisas negativas e positivas, ruins e boas, mas no final a vitória é certa. É por isso que eu estou falando para vocês que não devemos nos apegar nem ao fracasso e nem ao sucesso deste mundo, que nós temos neste mundo, porque tudo chegará ao fim. A nossa única vitória certa, verdadeira mesmo, é a vitória que nós temos em Cristo Jesus, em Espírito. Porque em Cristo nós não sofremos consequência nenhuma, mal algum, nem morte, nem pecado, nem coisas nenhuma negativa. Como já está escrito, né, que eu já disse, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós já somos completo, perfeito, livres, salvos. Nosso único problema é aqui neste mundo fenomênico, porque aqui tudo é projeção do nosso mundo interior, da nossa mente. Uma pessoa passa por uma situação e não considera aquela situação como um fracasso ou desanima na primeira tentativa ou se torna deprimida. Ela passa por aquela situação e ela vai desenvolvendo cada vez mais a sua criatividade, né? Sendo persistente e no final acaba sendo vitoriosa. Outra pessoa pode passar pela mesma situação e se deixar derrotar por aquela situação e desistir, nunca mais tentar. Então, como nós podemos ver, tudo depende
da atitude mental de cada um. O fracasso ou o sucesso vai depender da nossa mente, dos nossos convicções, nossas crenças, nossas atitudes. Tudo vai depender da nossa mente. E como nós não somos a mente, nós podemos usar ela conforme o nosso desejo, conforme o nosso objetivo, e não deixarmos desanimar por qualquer ideia negativa que possa vir nos perturbar ou nos tirar a paz. E o principal que nós temos que saber é que Deus age em todas as situações da nossa vida. Como eu disse aqui no começo, é Deus quem executa tanto o querer como o realizar. E Joel Goldsmith, ele usa uma expressão que fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão labuta os trabalhadores. Então, quer dizer, Deus é quem realiza todas as obras, e essa confiança que nós devemos ter. Deus age em todas as situações da nossa vida, como está escrito mesmo, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 28, está escrito isto. Então, Deus age em todas as situações da nossa vida, mas as nossas limitações, o nosso ego, né, nos faz voltar para as coisas terrenas, fazendo a nós acreditarmos que nós somos seres limitados, e aí nós simplesmente acabamos fracassando em todas as áreas que nós queremos obter. Mas não devemos de forma alguma desistir de nenhum dos nossos objetivos, nossos sonhos, seja eles qual forem. Se é algo que você realmente deseja de coração, então foi Deus que colocou em você tal desejo. E se Ele colocou esse desejo em você, Ele realiza tal desejo. Então, mesmo que você fracasse, saiba que o fracasso não é o seu inimigo. Ele é a mola propulsora que te dá perseverança, determinação, confiança para prosseguir, e criatividade principalmente, porque a partir daí você começará a ser criativo, porque já que eu falei dessa forma, eu vou tentar dessa outra forma, e aí você vai tentando cada vez mais até atingir o seu objetivo. Então, pessoal, é isso aí que eu queria falar para vocês. Sejam perseverantes, confie na força interior de cada um de vocês. Saiba que o seu desejo é o desejo de Deus. Um filho de Deus não pode fracassar ou se deixar dominar pelo desânimo. Todas as coisas colaboram para o nosso bem. Então, não considere nada como um fracasso, mas sim como uma oportunidade de você crescer espiritualmente e desenvolver cada vez mais sua força interior e sua criatividade. E a vitória será certa. Muito obrigado a todos. Quem é inscrito no meu canal, eu agradeço de coração. Quem não é inscrito ainda, se inscreva aí no canal. Clique no sininho para receber a notificação de novas postagens. E dê seu like se você gostou do conteúdo, se lhe foi útil, né? Então dê o seu like e eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.